Diálogos são encontros organizados pela Aviva que abordam temas voltados à educação e à primeira infância. Profissionais e especialistas são convidados a falarem sobre um assunto e os participantes podem tirar suas dúvidas. Deste modo, fortalecemos a comunidade escolar e fomentamos discussões importantes na área da educação. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês, falar sobre autismo. Eu acho que mais do que eu ter estudado, né, a temática, ter vivenciado essa temática desde 1984, quando eu ingressei na universidade. E aí eu fui fazer a universidade de psicologia, porque eu queria entender melhor como era o funcionamento das pessoas, de modo geral. Pensar nessa questão cerebral e pensar um pouquinho de como essa questão cerebral estaria no comando do meu comportamento, né? Do comportamento humano. Então, eu não queria saber só como o cérebro funciona, mas, para além disso, audaciosa com os meus 19 anos, tinha aí um desafio de tentar entender este funcionamento e o quanto ele implicaria no meu relacionamento com as pessoas, no relacionamento das pessoas entre si, não é? Nas relações humanas, ou seja, no comportamento. Então, eu me ofereci como estagiária numa escola especial. Na época, as crianças com autismo e deficiência, elas estudavam em escolas segregadas, não é? A gente tinha escolas especiais porque vivíamos o que nós chamamos na academia de paradigma da institucionalização. Então, todas as pessoas que tinham um funcionamento diferente daquilo que era esperado enquanto e dito que era normal, era o termo que se usava, né? Que tudo que se desviava daquilo que era esperado como normal eram crianças colocadas nessas instituições, não é? O paradigma da instituição permaneceu por muitos anos, depois passamos por um novo paradigma que se chamava paradigma da integração. O que era uma integração? À medida em que aquela pessoa com autismo ou deficiência, na época a gente não usava o termo autismo, a gente usava psicose, né? Crianças psicóticas ou crianças esquizofrênicas, elas começavam a melhorar o seu comportamento, elas poderiam ingressar na escola comum. Ou seja, a gente vivia um paradigma da integração, que dizia, nós podemos integrar essas pessoas, essas crianças, na escola comum se elas se modificarem, né? Muitas pessoas começaram a discutir sobre isso, a se incomodar sobre isso, sobretudo as pessoas com deficiência física, porque elas tinham, os cadeirantes, né? Eles tinham a deficiência física, mas o cognitivo preservado. Então, eles começa a haver um movimento familiar, onde esse movimento das famílias vai dizendo não, eles estão aquém dos seus direitos, não é? Porque eles são seres humanos, como qualquer outro ser humano, e eles têm por direito a ter acesso de oportunidade a toda e qualquer assistência fornecida pelo Estado, como qualquer pessoa. E começa um movimento muito importante, muito interessante, disparado pela Declaração de Salamanca de 1994, então veja como isso foi novo, e ele vai dizendo assim: escola e sociedade é direito de todas as pessoas.
Pessoas com psicose, autismo, aí já na época já se chamava psicótico ou autista, deficiência, seja qualquer, elas têm direito a estar na sociedade. E quando a gente não faz isso, quando o Estado não providencia todas essas possibilidades, ele está negligenciando, ele está cometendo um crime. E aí começa todo um movimento de mudança social que é importantíssimo para a gente poder pensar as questões do autismo e da deficiência, e aqui pensando no autismo, para entender, inclusive, por que os critérios do autismo foram se modificando e o que a gente está chamando hoje de nível de suporte. Por isso é que eu estou contando essa história, né? Então, as crianças, elas não são mais institucionalizadas, elas não estão mais aquém dos seus direitos, elas permanecem em sociedade como todas as outras e partilham das mesmas oportunidades do que todas as outras pessoas. Porque é direito de direito cidadão, né? Essas pessoas têm direito a uma cidadania, como qualquer pessoa. E aí começa-se um movimento, inclusive para discutir a integração. Eu vejo criança à vontade de dar tchau, gente, adoro. É, é, com a integração, né? Porque a integração dizia, essa criança ou essa pessoa com deficiência, ela tem que se curar, ela tem que melhorar para poder pertencer à sociedade. Eu vou dar um exemplo prático para ficar fora do autismo, para vocês entenderem o que seria esse paradigma da integração. As pessoas surdas, por exemplo, elas eram obrigadas a aprender a leitura labial. Não era considerada a língua de sinais como um idioma, como uma língua. Então, elas passavam tempos e tempos com as fonoaudiólogas para aprender a falar e aprender a ler os lábios. E conforme elas iam aprendendo, elas poderiam participar da vida social como qualquer outra, né? Isso é um absurdo. Então, os movimentos sociais das pessoas com deficiência e todas as outras começaram a fazer um questionamento. E é por isso também que quando a Fabiana me fez o convite para a live, eu disse, Fabi, eu não vou mais, eu aceito, fico muito feliz, mas queria te contar uma coisa. Eu acho importantíssimo a participação plena das famílias e das pessoas que têm seus filhos com autismo dentro da escola ou de pais que possam ser autistas. Por quê? A partir dessas discussões dos movimentos sociais, as pessoas com deficiência, elas abraçaram um lema que é nada sobre nós sem nós. Ou seja, eu sou acadêmica, eu não tenho filhos autistas. Eu trabalho com autistas há muitos anos, mais de 30 anos, leio muito, estudo muito, escrevo muito sobre o assunto, mas não posso dizer que a minha fala é a fala mais importante. A fala mais importante é a fala de quem vive próximo às pessoas com autismo, mais próximo do que eu. Quem sabe do dia a dia, quem sabe do cotidiano, porque essas pessoas é que vão, de fato, nos contar quais são as necessidades, quais são os suportes, porque essas pessoas têm direito à participação plena quando se fala sobre elas. É isso que diz o lema, nada sobre nós sem nós. Então, eu agradeço aos pais que conseguiram estar aqui, alguns não puderam, né? Mas os pais das pessoas com autismo, ou se houver algum pai com autismo aqui, para poder contribuir comigo na minha fala. Eu falo da parte acadêmica, vocês podem complementar, porque eu sei que estudam muito também, à medida em que vão descobrindo, né, a notícia, mas a fala de vocês é imprescindível para que, de fato, a gente entenda e desmistifique os mitos que estão ao redor da pessoa com autismo. Esses mitos vêm da era
da institucionalização. Nós não estamos mais nesse momento, nós estamos no momento da inclusão. Então, a inclusão social para todos, né? Para todas as pessoas, independentemente da sua diversidade, da sua singularidade. Portanto, o DSM-4, o DSM-5, desculpa, o DSM, na verdade, o Manual de Transtornos Mentais, ele foi se modificando e atualmente nós temos o DSM-5. Muitas pessoas falam para mim assim: nossa, mas tem um número absurdo de crianças com autismo hoje em dia. O que está acontecendo? Né? A água que as pessoas estão bebendo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os estudos foram avançando e os critérios a cada tempo do manual do transtorno mental, eles foram se modificando à medida em que nós fomos conhecendo mais sobre o que é ser autista, né? Uma pessoa com autismo. Ah, os primeiros DSM falavam sobre um transtorno global do desenvolvimento ou um transtorno invasivo do desenvolvimento. Começaram com transtorno invasivo, que era o tal do TID, né? Então se dizia daquelas crianças que o transtorno havia invadido o seu desenvolvimento de um modo repentino, não se sabia como, por quê, mas que invadia o desenvolvimento e ele mudava o seu curso, ele mudava o seu caminho. Depois os médicos estudando, né, mais sobre, eles entenderam que não era nada que invadia, não tinha algo de fora que vinha e invadia esse desenvolvimento, né? Mas tinha algo que transtornava o desenvolvimento de modo global. O que a gente vai pensar nesse global? É pensar um ser humano como um círculo dividido em várias áreas, né? E que essa pessoa estaria afetada globalmente. Antes de colocar, aí virou TGD. Antes de colocar TGD, eles colocaram DGD, que era um distúrbio global do desenvolvimento. Mas distúrbio você localiza, né? Você localiza no corpo e também não conseguiam localizar exatamente, né? Mas sim, era um transtorno descrito com vários comportamentos observáveis, e não algo que você observava internamente. E tem um bebê também, né? Ah, que belezinha, parabéns. Então, os critérios foram se modificando porque no TGD havia também, por exemplo, o transtorno de Rett, que se localiza geneticamente. Então, o transtorno de Rett foi retirado e foram ficando só os transtornos em que você não vê causa genética, então não há uma causa genética provada até hoje. O que eu quero dizer com isso? Você pode pegar duas pessoas, três pessoas com autismo e dizer, é o cromossomo X, tem algo aqui nesse gene, e aí você vê no 1, tem, no número 2 tem, também você vê no número 3 não tem, eles são iguais, então não é genético. Né? E vão tentando hipóteses, mas até hoje, de fato, uma descrição biológica do que causaria essa manifestação, né, da diversidade, do que causaria essa manifestação, não há provado absolutamente nada, ainda muitas pesquisas, não é? Mas os critérios foram sendo localizados em outras pessoas, inclusive em adultos. Por isso que hoje em dia você tem adultos que falam, nossa, eu fui diagnosticado adulta, porque os critérios mudaram para o DSM-5. Então, podemos identificar também os autistas adultos. Não é? Bom, Valéria, mas fala, mas o que é esse tal de autismo? É um transtorno uma doença, não é uma doença, é um transtorno da neurodiversidade. O que é neurodiversidade, afinal, né? Quando a gente usa a palavra neuro no começo, já vem aquela coisa do cérebro, né? Neuro, encéfalo, né? Não é bem isso.
O que eles querem dizer com um transtorno da neurodiversidade é que o nosso cérebro, por exemplo, é o que comanda muitas das coisas que nós fazemos. Ele vai direcionar as nossas experiências, ele faz as sinapses, né? E a gente vai tendo uma mudança no olhar das coisas, no jeito de ver o mundo. Você tem ali um bebezinho que acabou de aparecer ali, e à medida que esse bebezinho vai tendo mais experiências no dia a dia dele, ele vai modificando a forma dele de ver o mundo, ele vai experienciando coisas, ele vai experienciando situações e ele vai mudando a forma de ver o mundo a partir disso que ele participa, né? E aí a gente vai falar neurodiversidade. São pessoas que, por conta da sua condição, naquele momento, ela vai ter uma forma muito peculiar de sentir e de estar no mundo. E esta forma peculiar, ela vai se modificando à medida em que ele tem contato com este mundo. E a gente também só descobre quando ela tem contato com o mundo. Por quê? Porque o autismo a gente fala da tríade. O que é a tríade? Comunicação, interação, socialização e comportamentos repetitivos e restritos. Como é que eu vou saber que alguém tem um problema ou uma peculiaridade no trato social? Quando ele entra em sociedade. Então, a gente vai entendendo a partir deste momento social e vai reconhecendo características que são muito peculiares. Ou seja, uma interação que é pouco funcional. Então, é uma criança que às vezes não fala, não tem ainda, né, a fala, e isso pode permanecer por muito tempo e ela vai usar de um outro modo para se relacionar socialmente. Ela vai mudando a sua relação social, vai tentando. Então, ela quer uma água, ela não fala ainda, ela pega a minha mão e leva até a água. Mas é o jeito que ela tem para pedir. É o jeito que ela tem para se comunicar. E embora a maioria ainda não se comunique deste modo, este é um caminho de comunicação. E a gente precisa entender como é que se dá esse caminho, como é que se dá essa interação. Os comportamentos repetitivos, os interesses restritos, eles também têm uma peculiaridade que às vezes é para acalmar a criança. Nós mesmos fazemos muitos comportamentos repetitivos, de balançar a perna quando estamos ansiosos, de tamborilar os dedos na mesa. E são coisas que, se você está esperando alguém e tamborila o dedo na mesa e você tem este hábito, você se acalma para aguentar a espera. Eu diria que alguns movimentos repetitivos das crianças com autismo têm por intenção também se acalmar, também se tranquilizar. E a gente acha estranho. Por que a gente acha estranho? Porque não são comportamentos que a gente vê na maioria da população. Então, nós estranhamos e damos a entender, nossa, esta criança é estranha. É estranha no quê? Neste momento, no modo de se comunicar, no modo de interagir e no modo de se socializar. Então, o que ela precisa? Ela precisa de uma ajuda, né? Ela precisa de uma ajuda externa para mediar a relação dela com o mundo, né? Então, o que é uma ajuda externa para mediar a relação dela com o mundo? No caso da escola, além dos profissionais que trabalham na escola, nós podemos ter um AT, que é um acompanhante terapêutico. O que esse acompanhante terapêutico vai fazer? Ele vai fazer uma mediação daquilo que aquela criança está querendo manifestar juntamente para o ambiente social.
porque a gente tem essas crianças, essas pessoas com autismo, que depois virão adultos, lógico, mas eu quero focar na infância, porque a gente está aqui falando da Viva, né? Mais propriamente, da população que frequenta a Viva, né, do público-alvo, a gente vai dizer que eles têm nível de suporte diferente. Então, atualmente, a gente não diz aquele é um menino com autismo grave, mas a gente diz aquele é um menino que tem nível de suporte 3. Ele tem necessidade de um nível de suporte 3. O que seria uma necessidade de nível de suporte 3? A comunicação dele está muito falha, a interação dele está muito falha por conta desta comunicação, e o número de estereotipias, de comportamento repetitivos, está sendo, inclusive, impedimento para ele se relacionar com as pessoas. Então, ele vai ter que ter ajudas para que ele melhore essa comunicação, melhore essa interação. Então, a partir das ajudas que ele vai tendo, psicologia, terapia ocupacional, fonoterapia e o AT, que vai fazer essa ligação na convivência social, ele vai melhorando e vai diminuindo o nível de suporte. Ou seja, ele vai aprendendo no dia a dia, junto com essa ajuda mediada, a se comunicar de forma mais eficiente, se socializar de forma mais eficiente. Isso se dá só com os profissionais? Não, isso se dá também com os amiguinhos da escola, que podem não ser profissionais, mas que eles vão ajudar nesta mediação. Quando ele pega o coleguinha e fala: você quer água? Senta aqui comigo. O que você quer? Vamos ler a história junto? Não é? Estamos junto, brinca junto, faz junto. Isso vai diminuindo a necessidade de suporte, porque ele vai aprendendo uma vida social mais característica a todas as pessoas, não é? E aí ele pode chegar no nível 2, por exemplo. Sai do nível 3, vai sendo trabalhado, vai ser um autista nível 2. E aí ele ainda tem questões de interação, de comunicação, mas não são tantas como ele tinha antes. E também temos os autistas, que a gente chama de nível de suporte 1. O que é um nível de suporte 1? São crianças que, embora tenham um transtorno de neurodesenvolvimento, continuarão tendo, sendo afetados globalmente, mas eles já evoluíram no nível de suporte que eles vão dispensar, né? Ou seja, eles vão precisando cada vez menos, eles já vão se habituando com o ambiente social, eles já vão conseguindo encontrar possibilidades de estar nesse ambiente. A gente tem crianças que usam, por exemplo, um protetor auricular quando o barulho é muito difícil. Isso é possível porque se está muito difícil, ele põe o protetor e ele consegue estar se socializando, é uma possibilidade também. Né? A gente tem crianças que aprendem a fazer comunicação alternativa, se nunca falam, né? Nunca vierem a falar, eles podem se comunicar por sinais na comunicação alternativa, e isso é positivo, porque vai ajudar ele ficar de modo mais sociável, participando com todas as pessoas nos mesmos ambientes. Então, o que é o autismo na realidade? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta essa criança globalmente, às vezes mais para um lado do que para o outro. Ele tem mais sintomas que aparecem na comunicação do que nos comportamentos repetitivos e restritos. Alguns têm seletividade alimentar, alguns têm a sensibilidade auricular, aí tem alguns que têm todas essas características, e tem pessoas com autismo que não têm todas essas características, ou que foram trabalhadas em todas essas características, que vão esvainecendo e vão exigindo um nível menor de suporte.
Então, a necessidade do AT na escola é para fazer essa mediação. O AT não substitui o professor, o AT não substitui o amiguinho, ele não substitui o auxiliar e ele não é a família dentro da escola. Ele é um profissional que, conforme ele for trabalhando mais e mais, ele se tornará, inclusive, desnecessário. E essa é a ideia, né? Para que eles possam conviver com todos da melhor forma possível. Ele vai mediar as relações, né? Acho importante frisar isso porque algumas crianças às vezes perguntam para os pais por que aquela criança fica com o pai dentro da escola, né? Com a mãe dentro da escola. Não é mãe, é um AT. E como é que a gente vai explicar para essa criança que faz um AT? A gente vai contar para essa criança que o amiguinho às vezes, não sabe muito bem como se comunicar e que esse AT sabe ajudar ele a fazer isso. E com o tempo, esse AT vai embora. Ele não vai ficar mais lá na escola. Ele vai ficar só por um tempo, né? Como é que eu conto para o meu filho, eu comento com o meu filho que tem uma criança com autismo na sala dele? Preciso comentar? Não. Se ele falar para você, te perguntar, aí você fala: olha, ele é um menino ou uma menina, assim como você. A única coisa é que o jeito que ele se comunica é um jeito, às vezes, diferente do seu. Mas a criança se comunica bem, então. Mas tem horas que ele fica muito nervoso, eu não sei o que fazer. Chega perto dele e pergunta o que ele tem. Chama a professora e pede para ajudar, mas fica perto dele, ele não vai fazer nada de ruim com você, ele só está querendo se comunicar, dizer que alguma coisa para ele não está boa. Vamos ver se a gente descobre? Ajuda, fica perto do amiguinho que vai dar certo, né? Até para a gente desconstruir um mito de que todo autista é agressivo, todo autista vai dar crise, todo autista vai bater cabeça. Não, isso não é uma realidade. Algumas pessoas podem, alguns autistas sim, podem se desesperar em algum momento e tentar se autoagredir, né? Mas isso não quer dizer que ele vá agredir o outro. Ele só está dizendo para a gente: eu estou tão desesperado, não sei o que fazer, e eu estou aqui precisando de alguém que me ajude a falar o que sinto. Né? E aí a gente vai acolhendo, abraçando, contendo no sentido de que ele não vai se machucar, ninguém vai se machucar, e a gente vai abraçando e dizendo: olha, eu estou aqui junto com você, também quero descobrir o que está acontecendo para te ajudar. E essa criança vai acalmando, e essa criança vai conseguindo mostrar o que é, e a gente vai conseguindo acolher. E quando a gente entende o que ele quer, ele diminui esse tipo de comportamento, né? Porque essa questão da comunicação ela é importantíssima. Eu falei demais já. Eu falo muito, gente, não adianta. Vou tentar ser mais sucinta. Bom, então, eu queria contar para vocês o que é autismo, eu queria contar que não é uma doença, né? Que é uma condição, naquele momento, um nível de suporte, com nível de suporte 1, 2 ou 3, a depender das necessidades da relação com o ambiente, e que isso pode ser minimizado quando a gente tem um tratamento adequado, principalmente na primeira infância, né? E nos anos iniciais da escola. Autista aprende a ler, alguns aprendem antes do que a gente imagina, inclusive, né? É muito comum você pegar um autista pequenininho e que ele já sabe ler, e ele não só lê, como ele fala inglês, né? Tem as ilhas de inteligência que vão se manifestando com um savantismo, talvez. São todos? Não, não são todos, mas alguns conseguem fazer isso rapidamente, porque tem o cognitivo preservado, a sua inteligência está preservada.
né? Tem uma autora que já morreu, Alicia Fernandes, ela dizia que a inteligência estava atrapada, né? O que que é atrapada? Sabe aquela carreirinha de dominó que a gente coloca em pé um atrás do outro e quando a gente empurra ela faz trá, vai indo, cai um atrás do outro? Então, pensa que um dominó ficou meio de ladinho. Quando você empurra, ela vai parar bem naquele dominó que está do lado, porque não dá para dar prosseguimento. Se você pega aquele dominó e coloca, encaixa ele, ele passa a fazer sentido e aí ele caminha. Esse dominózinho que a gente empurra é a sociedade convivendo com essas pessoas e entendendo os sentimentos, a forma de comunicar, respeitando o momento que essa pessoa está vivendo e se manifestando. Então, aquele paradigma que eu contava, instituição, integração, foi substituído, ainda bem, pela inclusão. E a gente hoje em dia entende que a convivência social dessas pessoas é perfeitamente possível e consideravelmente importante para o desenvolvimento de todas as pessoas que têm deficiência, que têm autismo e as que não têm, porque, na verdade, gente, olhando bem de pertinho, né? Até a bailarina tem um probleminha aqui ou ali, né? A gente acha que autismo é uma coisa muito mirabolante. Não, não, não. Nós também precisamos começar a olhar para os nossos modos de se relacionar, para o nosso modo de se comportar, porque esta pessoa com autismo se beneficiará muito quando nós podemos colaborar para essa comunicação e interação. Por isso, eu fiquei muito grata de fazer aqui essa live com o objetivo de desmistificar o que é o autismo, né? Porque eu acho que tem uma fantasia muito grande em cima disso e a gente lida com essa fantasia. E eu falei, né, que eu gostaria de ler um poema que é muito antigo, e depois passar a palavra para as mães, para os pais, para os familiares ou pessoas com autismo que estejam aí. Acho que é um recado, na verdade, que eu queria dar para todo mundo, né? Esse poema é antigo, bem antigo, mas eu gosto muito dele. Chama Bem-vindo à Holanda. Eu estou na cola dele aqui atrás, estou lendo ele aqui por trás no meu celular, vou puxar ele mais para cá porque embora ele seja lindo, eu não decorei ainda, tá? Então, é uma fábula que foi criada pela Emily Kingsley, né? Não sei se eu falei direito, mas o texto dela diz assim: muitas vezes pedem-me, ela estava falando do filho dela com síndrome de Down, tá? Muitas vezes pedem-me para descrever a experiência de criar um filho com uma incapacidade e que tente ajudar as pessoas que não partilham dessa experiência única de poderem imaginar como se sentiriam nesta vivência. É assim. Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Compram-se imensos guias turísticos, fazem-se planos maravilhosos, o Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas em Veneza, pode até aprender algumas frases em italiano e é tudo tão emocionante. Depois de meses de antecipação, chega finalmente o grande dia da viagem. Você arruma a mala e entra no avião. Depois de várias horas, o avião pousa. E neste momento, o comissário de bordo diz o seguinte: Bem-vindo à Holanda. Holanda? O que você quer dizer com Holanda? Eu tenho que embarcar para a Itália. Eu deveria estar na Itália agora. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália. Mas houve uma mudança na trajetória do voo. Aterrissou na Holanda e é aqui que você está. O importante é que não levaram para um local horrível, imundo, cheio de pestilência, fome e doença.
é apenas um lugar diferente. Então você tem que sair e comprar novos guias e tem que aprender uma nova linguagem e conhecerá todo um novo grupo de pessoas que nunca teria conhecido de outra forma. É apenas um lugar diferente. Anda-se com um ritmo mais lento do que na Itália e é aparentemente menos impressionante do que a Itália. Todavia, depois de lá estar durante algum tempo, você prende a respiração, olha ao redor. Finalmente você começa a ver que na Holanda há moinhos de ventos, há campos de tulipas, na Holanda há Rembrandt, mas todas as pessoas que você conhece estão ocupadas indo para a Itália. E estão sempre falando dos melhores momentos na Itália. E para o resto da sua vida, você vai dizer: sim, era para a Itália que eu deveria ir. Era isso que eu tinha planejado. A dor nunca, nunca, mas nunca mais irá desaparecer, pois a perda de um sonho é sempre a perda significativa. Porém, se eu passar a vida lamentando o fato de nunca ter ido à Itália, nunca sentirá a liberdade para desfrutar das coisas muito especiais e maravilhosas que a Holanda tem para te oferecer. Então, gente, quando a gente fica olhando por padrão e dizendo, ele não encaixa aqui, ele não encaixa aqui, seja o professor para receber a criança, seja a família para receber a criança, seja a sociedade para receber a criança, nós estamos perdendo de viver coisas muito especiais com uma criança que é diferente, mas que ela tem muita coisa bonita para mostrar. Então, era isso que eu queria falar para vocês, e eu não quero me emocionar, é, eu queria passar a palavra para os pais. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada. A gente tem várias mensagens aqui no chat dizendo do texto, muito bonito, muito emocionante, vários emojis aqui. Então, eu vi que a Viviane já levantou a mão. Fique à vontade, Vivi. Vamos lá. Isso. Bom, eu e o Rodrigo, nós somos pais do Matheus, ele está no G3 da unidade Brooklyn. O Matheus, ele foi uma criança desejada, não muito planejada, mas muito desejada. Ele começou na Viva, eu acho que com 6 meses, a gente nunca teve nenhum problema. Quem lembra do Cleiton, o Cleiton chamava o Matheus de bebê sorriso. E aí porque o Matheus era uma alegria, ele olhava para todo mundo e chamava e queria participar do mundo, assim. E aí veio a pandemia, e nós todos ficamos em casa, e um belo dia, o Matheus, que vinha se desenvolvendo, e vinha balbuciando, ele se fechou no mundinho dele. E aí a gente começou, não, tá estranho, não era isso que a gente estava esperando, né? Então, uma criança de desenvolvimento, e vai. Aí nós começamos a investigar e ver o que poderia estar acontecendo também. E aí até que a gente chegou, agora nos últimos meses, ele teve realmente o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ele está no suporte 2. Ele está com 4 anos agora e ele ainda não fala. Ele se comunica com as pessoas, mas ele não é verbal. Não preciso dizer que eu trabalho com gestão de risco e escritório, o Rodrigo trabalha com marketing, a gente nunca tinha lido absolutamente nada sobre espectro autista. A primeira coisa que a gente pensou foi bater o desespero de que meu filho vai ficar
aquele ser estranho no cantinho da sala se balançando pelo resto da vida. E não é assim. Ele é uma criança extremamente alegre, muito sociável, ele é muito amoroso, ele chega a ser chameguento demais, assim, ele para e dá beijo com quem ele gosta de conviver com os amiguinhos, ele é guloso, apesar da seletividade alimentar dele, porém, a única questão é que ele está aprendendo a falar, e precisa ainda de um suporte, de ajuda, e que as pessoas olhem para ele para conseguir estabelecer uma comunicação. Acho que é isso. Eu acho que é isso, assim, a gente fica muito... Tipo, se os outros pais têm receio, nós pais, né, de criança dentro do espectro autista, nós temos mais receio ainda de que a criança vai ser discriminada dentro do grupinho de crianças, que não vão explicar para ela por que ele é diferente, e aí a gente também tendo mais receio do resto da turma do que a turma em si, né, tem com ele, assim. Então, a gente quer, assim, nós queremos integrar todo mundo nesse mundinho do Matheus, né, e não o contrário, né? A gente acho que a integração vai para todos os lados, é isso que eu acho que é a mensagem que a gente queria passar. Obrigada, Viviane, obrigada, Rodrigo. Obrigada. Nós temos aqui também 2 mãos levantadas, acho que a Tatiana e a Juliana. Então, por favor, acho que a Tatiana e depois a Juliana, tá bom? Tá com o microfone fechado, Tati. Consegui? Conseguiu. Acho que eu consigo. Sim. Boa noite, gente. Isso é clássico, viu? Típico de autista. Eu sou autista. Autista nível 1, véia, né? Então, como toda mulher acima dos 40, não teve nenhum tipo de suporte, não teve nenhum tipo de preparo, terapias, e eu sou filha de médicos. Mas o autismo, o espectro do autismo não era algo falado ou profundamente estudado até então, né? Para quem nasceu na década de 70, 80, essa coisa não aconteceu. Você era só uma criança esquisitona, que tinha umas manias diferentes, tinha uma forma de se relacionar diferente, e os outros realmente tinham muita dificuldade de entender isso. Então, as suas esquisitices, as suas particularidades, como bem disse a doutora Valéria, elas chamam mais atenção pelo fato de não ser a maioria das esquisitices que o mundo tem. Eu brinco sempre que se todo mundo fizesse psicoterapia ou psicanálise ou algo do gênero, todo mundo ia descobrir que tem alguma coisa de neurodiverso. Mas muita gente evita, muita gente foge desse caminho. E eu acredito que com o passar do tempo as pessoas vão acabar descobrindo que é muito reconfortante você entender um pouco mais sobre si. O diagnóstico vem como um conforto. Na verdade é isso. Ele é uma pecinha num quebra-cabeça. Quando eu tive um diagnóstico tardio, e para mim foi uma sensação de, então é isso? Que coisa boa, tá bom, então agora eu vou estudar tudo, vou pegar meu hiperfoco, vou estudar tudo que eu tenho em cima disso para me entender. E a partir do momento que você se entende, você começa a entender o olhar das outras pessoas por você, né, sobre você. Você começa a entender por que as pessoas te olham de um jeito estranho, porque na visão do autista, isso é uma coisa importante de colocar, e isso vale tanto para criança quanto para adulto. A gente parte do princípio que a gente está super mesclado no bando, que ninguém está notando. Na cabeça do autista, a gente é igual. O mundo é que enxerga a gente diferente. O mundo enxerga a gente diferente ou pelo excesso de emoção, ou pela falta de emoção, ou pelo excesso da fala, ou pela falta da fala. São sempre os extremos, né? E o espectro é muito bonito nesse sentido, porque ele permite
aquela coisa que a doutora Valéria estava falando. Tem criança que vai ter seletividade alimentar. Ok, tem criança que não vai ter seletividade alimentar. E tem criança com seletividade alimentar, como a Viviane comentou, que vai ser guloso pra caramba, ele só não quer aqueles alimentos específicos. Ponto. Como tem criança que vai ter gastura com a roupa molhada. O meu Diane, de 3 anos e meio, que acabou de ser super bem acolhido na Viva, e eu tô encantada com o acolhimento e com tudo que está acontecendo, e lá vou eu me emocionar, porque Viviane e o pai, vocês devem ter sentido isso em outros ambientes, né? O autista, ele precisa disso. Ele precisa sentir que ele está sendo abraçado nas características que ele tem, que ele não precisa fazer como todo mundo faz, que está tudo certo ele ser ele mesmo. Isso é muito reconfortante. E como a doutora Valéria falou, quando eu volto na memória e lembro da minha primeira infância, e como que era difícil ser chamada para festinha, e quantas vezes os convites foram enviados e as pessoas não foram, e quantas vezes eu vi a minha mãe dar nó em gota d'água para tentar me ensinar coisas de forma com que eu soubesse como copiar comportamentos para evitar um tipo de rechaço, evitar um tipo de pré-julgamento da sociedade que não entendia o que estava acontecendo, seja no tom de voz, seja no mecolalia, seja no hiperfoco, seja nos excessos ou nas faltas. A maneira com que eu me colocava era uma maneira que chamava atenção. E isso, quando o Diane começou a crescer, o Diane está com 3 anos e meio, e ele foi um bebê absurdamente esperado, absurdamente mais do que aguardado, e quando ele chegou foi o sonho da minha vida se concretizando, e eu vi aquele bebê se desenvolvendo, e como mãe apaixonada de primeira viagem, eu não vi absolutamente nada diferente nele, pelo contrário. E aí a minha Maia chegou, a minha caçulinha que fez 8 meses agora chegou, e eu vi o desenvolvimento da Maia e pude comparar com o desenvolvimento que o Diane teve. E aí, imaginem vocês, eu fiquei um pouco desconcertada, porque eu falei, ou ela é um gênio, ou ele demorou muito mais para tudo. O que está acontecendo aqui? E aí eu comecei a ter um olhar mais atento. Por que não me chamava atenção as coisas que o Diane fazia? Porque são coisas que eu fazia. E por que me chamaria atenção se eu me reconheço nele? Se eu olhava para ele perfilando objetos, eu falava assim, faz muito mais sentido perfilar, ficar mais bonito esteticamente, qual que é o problema disso? Se eu via um movimento de autorregulação do meu filho, então eu estou estressado, eu vou virar. Qual que é o problema disso? É o balanço. Cada um tem o seu método de autorregulação. Meu marido, por exemplo, é neurotípico e balança as pernas, tem tique, fica cutucando a mão. Para mim, esse é um olhar muito mais de empatia com o próximo, sabe? E só me chamou a atenção quando eu percebi o desenvolvimento da Maia. E aí, na escola anterior, eu falei, bom, acho que está na hora da gente levar para uma avaliação. E não, para minha surpresa, o Diane foi diagnosticado com autismo. E a minha primeira reação, a psicóloga que fez a avaliação e o psiquiatra ficaram muito surpresos porque eu celebrei. E a minha celebração é porque eu entendo exatamente o que meu filho está passando. E é muito gostoso, como mãe, você saber o que o teu filho está passando, porque você pode dar dicas. Então, ele não conseguia olhar nos olhos, mas eu ensinei ele a olhar nos olhos. Ele não teve dificuldade de fala, mas ele tem dificuldade de tom. Eu também tenho, até hoje. Então, são pequenas coisas que eu fui aprendendo e fui tentando passar para ele, e eu acho que o maior professor, lógico que a gente não consegue tudo, as terapias ocupacionais, elas ajudam muito, o TCC vai ajudar demais, a fono, no caso do Diane, vai ajudar muito, mas eu acho que pai e mãe têm um papel muito importante nisso, né, o papel de não tenta normalizar, é normal ser diverso, é normal pensar e fazer uma leitura diferente. O que a gente quer é só evitar que ele tenha os desgastes em sociedade para conseguir me formar e chegar até aqui. Ele cria os calos, é só isso que eu quero. Então, se eu puder ensinar para ele, com as terapias, com esse laudo, com a minha experiência, né, se eu puder passar para ele uma forma dele olhar para o mundo de maneira que ele não se sinta rechaçado, não se sinta travado,
conseguir proteger aquele pedacinho do dominó, eu acho que a coisa vai bem. E a Viva está me dando todo o suporte para isso. O Gianni agora está na fase de montar o PEI, que é o Programa de Educação Individualizada, que é lindo, gente. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Que é um programa de educação feito por especialistas, dizendo quais são as metas a curto, médio e longo prazo, de desenvolvimento, sabe, pedagógico para o teu pequeno, sabe? É a coisa mais linda, é dizer, olha, a gente está identificando que ele tem dificuldade de perceber a emoção do coleguinha, então vamos trabalhar isso aqui, vamos contar para a professora que ela precisa trabalhar isso daqui, vamos contar para as pessoas que estão no desenvolvimento dele no dia a dia, como que a gente pode ajudar nisso, para a gente alcançar juntos. Então, a escola, nesse sentido, ele não vai precisar ir para o colégio militar como eu fui, para poder ter uma rotina muito rígida, porque autista ama a rotina, né? É previsível, a previsibilidade é tudo. Então, ele não vai precisar fazer isso para poder se sentir bem. Ele vai se sentir bem numa escola normal, com outras crianças que são neurotípicas, e ele vai conseguir fazer ali, não a cópia de comportamento social, eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele aprenda a viver em sociedade de forma a respeitar a individualidade dele. Isso, para mim, é a coisa mais bonita que está acontecendo aqui na noite de hoje. Então, obrigada, doutora Valéria, obrigada, Fabiana, obrigada, Viva, e a todos os pais. Viviane, olha, eu sei que você está no Brooklyn, nós estamos na Boninas, mas a gente precisa fazer um grupo dos autistas da Viva, porque esse grupinho tem que estar junto. Esse grupinho tem que estar junto, eles têm que se conhecer, eles têm que saber que eles têm coleguinhas que também não gostam de barulho e colocam a mão, coleguinhas que gostam de se esconder no armário, ou como Diane, que gostam de uma fantasia para poder... É um suporte à fantasia, né? É um personagem onde ele não é ele, até que ele possa se sentir confortável de ser ele. E a gente está nesse processo. Então, muito obrigada, era isso que eu tinha para falar. Obrigada, muito obrigada, Tati. Vários comentários aqui Tati. sobre essa... Agradecida, Tati. Eu tô Desculpa, lá na Valéria. Boninas. Eu estou lá na Boninas na quarta-feira, quero te conhecer, tá bom? E a Juliana estava também com a mão levantada. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou a Juliana, mãe do Henrique. O Henrique está no G4 da unidade aqui do Clabin. Olha, parabéns, viu, Valéria? Por tantos esclarecimentos. Esse poema que você leu no final, eu tenho ele gravado no meu celular. Quando eu estou muito triste, eu leio, toda vez. E toda vez eu choro e me emociono quando eu leio. Não. E o Henrique, diferente do que aconteceu com o filho da Viviane, eu sempre soube que ele era autista, desde o nascimento dele. Então, ele foi um prematuro tardio. Eu já tinha um filho mais velho, de 7 anos, de 3 anos, desculpa, tem 7 agora, meu filho mais velho tinha 3, um neurotípico. Então, quando o Henrique nasceu, eu percebi desde o início um atraso no desenvolvimento global, motor, social, e até a amamentação era diferente. Então, o olhar na amamentação não vinha, aquele contato visual, desde sempre o Henrique nasceu autista, não tenho dúvida disso. E eu sou médica, né? Eu sempre relatando isso para o pediatra que é meu colega, e ele, Juliana, você tá doida? Ele é prematuro, tenha paciência ou não, Henrique. Vamos fazer um Bera, talvez ele não tenha audição perfeita. Eu falei, ele tem audição perfeita, eu sou otorrino, eu tenho certeza que ele me ouve. Mas ele é autista. E quando ele tinha 1 ano, o pediatra falou, olha, realmente eu acho que você tem razão, vamos começar as terapias. Eu falei, obrigada, me dá aí o encaminhamento que eu tô indo. E desde 1 ano ele faz todas essas terapias que você citou, Valéria, terapia ocupacional, físio, fono, terapia ABA em casa todos os dias, AT na escola, e o fato é que ele é um menino não verbal, ele é autista nível 3, e a maior dificuldade, o nosso maior desafio é essa dificuldade na linguagem. Eu não falo nem da fala, porque a fala pode vir depois, mas a linguagem é muito complicada. Ele tem uma dificuldade muito grande, até no apontar, de se manifestar, de falar que está com dor, que está com fome, que está cansado, que não quer ir para a aula e pronto. Então, muitas vezes a gente vê esses comportamentos, né, que são tidos como birras, porque ele realmente é o que você falou, ele está desesperado, ele não sabe como falar. Então, esse é o meu maior desafio nesse momento, que a gente trabalha na terapia ABA,
que eu faço cursos e mais cursos e 1000 cursos de comunicação alternativa, de método que nem tem usado muito no Brasil, fora do país, procurando alguma alternativa que possa ajudá-lo nessa comunicação. Isso é muito difícil, né? Eu tenho fé que a gente vai conseguir, eu vou conseguir fazer ele se comunicar e ele vai falar, eu tenho certeza. Agora, em relação à escola, eu posso dizer assim, antes ele desde o começo estuda na escola, né, na Viva, né, com 2 aninhos e meio que ele entrou. Eu fui para várias escolas referenciadas que me indicaram e eu me senti assim muito mal acolhida. Muitos colégios que não fizeram questão nenhuma da presença do Henrique e muitos até que negaram a possibilidade da AT acompanhar ele, né, dizendo que não era indicado, sendo que a indicação não tem que vir do diretor, nem da coordenadora, nem da professora, certo? E a Viva acolheu o Henrique de uma maneira muito bacana, a AT sempre foi desde o começo, e ela está lá para auxiliar as professoras. Então, essa coisa da inclusão que você falou, Valéria, é muito importante, porque a gente não vê isso em todas as escolas, entendeu? Infelizmente. E vai continuar sendo um desafio na nossa vida, porque é difícil. A falta de conhecimento traz isso também, né? Hoje o Henrique, a gente sabe que eu fiz todos os testes genéticos e a gente chegou à conclusão um teste genético chamado exoma, que ele tem uma mutação genética que cursa com autismo e várias outras características. E é uma coisa muito rara, é uma síndrome rara. A gente tem no Brasil descrito 12 casos. Mas, enfim, estamos aí nessa batalha de todas aí da Viviane, da Tati, mais tantas mães aí que lutam pelos seus bebês. Ah, que bom, né? E Juliana, uma coisa que eu toda- queria falar, só um Fala. adendo aqui, que o Henrique, ele é uma criança que, por não ser verbal, a interação social dele com os colegas da turma é muito ruim. Ele não interage, ponto. Só que os colegas da turma amam ele. É engraçado isso. E hoje ele vai, as crianças vão atrás. Tem uma criança, inclusive, o Henrique adora ficar na janela olhando o parque. Ele fica do lado do Henrique narrando o parque para ele. Acho que ele pensa, ele não fala, talvez ele não esteja nem vendo. Então ele fica, olha, o Henrique, o parque hoje tá assim, tá molhado, tá chovendo, tem sol. Ele adora ficar do lado do Henrique. E o Henrique adora também, né? Veja só que bacana, né? Como as crianças se compreendem, Lindo. né? Eles são super assim, eles estão limpos de todo preconceito, né? Porque eles Sim. não estão vivendo isso. Isso que é muito bacana, né? Então, se eles podem, a gente também pode, né? Convidar o seu filho para ir na casa de alguém, né? Isso é muito difícil de acontecer. Às vezes as mães não convidam porque elas têm medo de não saber como lidar com ele lá na sua casa e tal. Eu sempre falo assim, o que você perguntaria se você fosse convidar outra criança para ir na sua casa? Aí eu ia perguntar o que ele come, se tem alguma coisa, não sei o quê. Então é a mesma coisa. Você pergunta isso para a mãe e leva a criança, entende? Porque, se a mãe deixar, obviamente, né? Que aí cada mãe com seu ritmo, a gente deve respeitar. Mas é por aí, né? Não é. As crianças convivem bem e a gente também aprende a fazer toda a convivência, né? Só eu fico falando o tempo todo. Desculpa, Fabi. Imagina, Valéria, imagina. Vou seguir aqui a ordem, acho que é a Luciana para falar agora. Lu, fique à vontade. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a mãe de uma criança autista, a Luísa tem 3 anos, vai fazer 4 anos semana que vem, está no G3 da Boninas. Eu já tinha um caso de amor com a escola, meu filho mais velho estava na Viva, então eu tive a questão da comparação, de quando o desenvolvimento dela foi diferente, a Juliana falou da amamentação, eu sentia que a amamentação não tinha aquele olhar apaixonado, típico do bebê, ela olhava muito para o peito, mas ela não me encarava, e ali eu já pensei em alguma coisa, mas não quis ver. E quando chegou esse momento da gente começar a investigar, a Luísa tinha por volta de 1 ano e meio, eu cheguei um dia na escola, a Vanessa estava lá, sempre passava na escola, eu falei, Van, minha filha é autista, eu preciso que ela venha para cá. Ela falou, claro, a hora que você quiser. A Fabiana me atendeu também, a Fabi, que também já tinha uma história com ela. Lu, é só mais uma criança, tá tudo bem. E eu falei, cara, era por isso que eu tinha que estar aqui. E hoje eu vejo os terapeutas, todos,
Lu, a Viva é diferente. A Viva é uma escola diferente. E é tão bom ouvir isso, porque eu tenho medo na hora que ela sair da Viva. Eu tenho realmente muito medo do que eu vou encontrar. Mas hoje, meu coração está em paz. E eu acho que o diagnóstico da Luísa foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida. E olha que eu já passei por algumas coisas. Mas é aquilo que te tira o chão, te desestrutura completamente. E eu sempre falo para a Van que o meu telefone sempre vai estar à disposição das mães que precisarem conversar, porque quando eu descobri esse momento, tudo o que eu queria eram pessoas que pudessem trocar comigo aquela dor, aquele momento e aquele entendimento. Principalmente de tá doendo, tá difícil, mas não dá para parar. A gente tem que continuar, porque é isso que vai dar o suporte e uma condição, não de vida, de independência para a sua criança. Eu, graças a Deus, a minha filha tem AT na escola, tem grupos de amigos que são fantásticos e famílias. Então, principalmente para as famílias que não são neurotípicas, acolham as famílias atípicas, porque a gente é carente. A gente quer se sentir fazendo parte, né? Eu já fui em festas da minha filha e eu fico tão feliz, assim, que, poxa, que bom. Do jeitinho dela, ela está sendo incluída, ela está podendo viver o que uma criança da idade dela vive. E lembrar que o autismo não vem na frente. Ela é uma criança de 4 anos, que entre todas as características dela, existe o autismo. E quando eu fui explicar para o meu filho mais velho o que era o autismo, né? Hoje ele tem 10, mas na época que a gente foi falar sobre isso, ele tinha 7. Eu usei uma comparação do celular. Perguntei para ele se ele entendia o que era meu telefone, ele falou sim, e o telefone dele, ele falou, eu perguntei se você sabia qual era a diferença, ele assim, você tem um iPhone, ele tem o iOS, e o meu é Android, meu telefone usa o Android. Falei, então, filho, é exatamente isso, os dois são telefones? São. O cérebro da sua irmã, o seu cérebro e o cérebro da sua irmã são dessa forma, são diferentes, mas os dois são cérebros. Eles só funcionam de uma forma diferente. E a gente leva isso com muita naturalidade aqui em casa. Mas o que eu queria dizer mesmo era, principalmente para as famílias típicas, acolham as famílias neurotípicas. Não é fácil viver no mundo, não é fácil ser neurodiverso num mundo tão difícil, onde existe tanto preconceito. Eu ando com um cordão de girassol na minha bolsa, que é para já evitar alguns questionamentos, quando a minha filha resolve gritar. Ela é uma criança extremamente amorosa, ela é nível 2 de suporte, acho que eu já falei, mas tem horas que ela tem as crises dela, outras são crises, outras são birra, né? E não é porque ela é autista que ela não faz birra, nem tudo também é uma crise. E aprender a focar nela, né? Eu acho que foi muito difícil a primeira vez que ela fez isso em público, e a gente não deixa de fazer nada, absolutamente nada. A gente vai jantar, a gente vai ao shopping, a gente sai, tudo que a gente faz, a minha filha está junto. E o primeiro olhar, assim, que você percebe as pessoas te julgando. Me livrar daquele olhar, acho que foi também muito difícil. E ainda é, né? Ele ainda pesa. Mas eu sempre lembro desse poema que você leu no começo, Valéria. Até porque isso aconteceu, de fato, comigo. Eu tinha um planejamento de uma viagem e tinha uma ideia de uma coisa, e eu realmente me apaixonei pela Holanda. Hoje é o país que eu mais amo. Eu tenho loucura por Amsterdã. E quando eu recebi esse poema, meu marido falou assim, meu Deus, nada podia ser mais a sua cara do que isso. E sim, é lindo. Se a gente puder abrir os olhos e abrir o coração e entender que só é diferente. É só como diz uma amiga minha, é só uma chuva mais forte que você está. E eu gosto muito dessa visão dela, porque é muito ruim quando você é uma pessoa que tem um filho atípico, as pessoas te olhando com pena. Não sejam essas famílias. Não olhem com pena para uma mãe atípica. Ela só está numa chuva um pouco mais forte. E está tudo bem. Ou ela está lutando todos os dias para que fique. Oferece guarda-chuva, né? Pois é. Mas todo mundo tem os seus pedaços. E é isso. E a gente vai viver. Mas não olhem com dó. Não tenham pena. Acolham, sejam amigos, conversem, perguntem. Mas
sem esse olharzinho de, ai, tadinha. Não. Acho que era isso. Obrigada, Lu. Imagina. Denise, nós temos também com a mão levantada. Oi, pessoal. Boa noite. Eu não tenho um filho com autismo, mas eu tenho uma irmã e eu aprendi que nós somos 3 filhas e que ela era uma das flores com uma pétala a mais. E o que eu queria deixar aqui como relato, eu fico até muito emocionada, porque eu vejo de um outro lado, como uma oportunidade de uma educação muito mais respeitosa com relação ao outro, quer ele seja quem ele for. E eu converso isso muito na escola do Bento, ele é da unidade aqui da Chácara Clabim, da oportunidade de ensinar a eles esse respeito ao outro, a diferença, e eu ainda percebo que é uma oportunidade para que a gente também se reconheça como muito mais autêntico e muito mais diferente, né? Para que a gente não insista em padrões, em ser encaixotados, em encaixotar o outro para atender determinadas expectativas, e eu falo muito isso porque a minha irmã, ela vai fazer 50 anos esse ano, e a minha mãe ficou muitos anos lutando para que ela aprendesse a ler, e ela não conseguiu. E aí, quando resolveu olhar, de fato, para ela e para as habilidades dela, se reconheceu que ela era uma artista. Então, ela produz velas, ela faz tapete, ela faz almofadas. Então, quando tirou esse olhar do que o mundo esperava, né, que até por uma preocupação excessiva, que o mundo fosse mais fácil com ela, né, sabendo ler e tudo, voltou-se para aquilo que, de fato, ela tinha competências para fazer. E eu acho que esse olhar é um olhar social, é um olhar de todos nós, para todos nós, inclusive, né, para que a gente se permita sermos autênticos, sermos quem somos, e eu vejo como uma grande oportunidade mesmo de uma educação inclusiva para os nossos filhos, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Denise. Obrigada. Temos a Flávia também. Tá com o microfone fechado. Aí, abriu. Oi, boa noite. Eu sou Boa a noite, Flávia, Flávia. mãe da Clara, e a Clara está na unidade Boninas. Já faz, acho que 3 meses. Ela estava em outra escolinha e ela tem o diagnóstico desde 1 ano e 9 meses, né? A sensação que eu tive é que eu passei 1 ano em luto, tentando entender aquele processo dela de comunicação, de desenvolvimento que estava aquém dos outros, né? E que depois desse 1 ano a minha cabeça abriu para as várias possibilidades que ela pode fazer e que ela pode ser uma pessoa como qualquer outra, né? E dentro da Viva, eu queria agradecer muito a todos que me ouvem, que abrem o espaço para conversar comigo e que estão acolhendo a Clarinha. E eu vi a forma que na Viva está sendo, a pedagogia que está sendo realizada com ela, e que ela teve um pulo de desenvolvimento. Tanto que a gente está conseguindo até fazer o desfraude dela, apesar dela ter dificuldade de comunicação. Então, eu queria aproveitar esse momento de agradecer pelo acolhimento que vocês tiveram com a gente e que toda a equipe e acolhimento com a Clarinha, que ela é uma criança como qualquer outra, né? Só precisa de carinho e de oportunidade, né? Então, agradeço muito e agradeço também a Cleide que falou comigo sobre a apresentação e ouvir a senhora falando é muito acolhedor, porque a gente consegue ouvir de uma forma mais clara, né? Uma pedagoga explicando. Então, é muito mais claro de entender, e a todo momento eu tento ouvir cada vez mais sobre autismo para tentar entender minha filha, e agradeço muito essa oportunidade que foi dada. Imagina, Flávia. Nós que agradecemos aqui, tá? Um encontro muito bom. Estou muito feliz com esse encontro.
Eu queria perguntar se mais alguém gostaria de falar, para a gente ir caminhando para o encerramento, infelizmente. Mas se alguém gostaria mais de levantar a mão. Não sei se a Lu levantou novamente. Lu? Eu queria mostrar o que é o cordão do girassol, que algumas pessoas perguntaram. Esse cordão aqui, ó, não sei se dá para ver direito. Peraí. Acho que tem que focar bem na câmera. Você tá com o filtro dele, não dá para ver direito. Peraí, eu vou tentar tirar aqui, porque, enfim, acho que eu vou apanhar para fazer isso. Ela tem um negocinho da Mônica junto. Bom, mas é um cordãozinho verde cheio de virações. Ele mostra que a pessoa tem alguma deficiência invisível. E ele funciona muito, principalmente quando você está em aeroporto, quando você usa esse colar, as pessoas sabem que alguém ali tem alguma questão, não necessariamente a do autismo, você pode usar esses cordões do autismo, mas o cordão de girassol ele é conhecido no mundo inteiro. Então, ele é bem prático para ter, quando você está com a criança em algum lugar que precisa de alguma demanda ou alguma atenção especial. Legal. E, Flávia, eu fiquei muito feliz quando a Clara foi para a Viva. A Clara faz terapia na mesma clínica que a minha filha. E eu vivia perguntando para a babá dela, a mãe gosta da escola, já foi na Viva, da babá antiga. E quando ela foi, eu cheguei na Viva para buscar a Luísa, eu vi a Clara lá, eu falei, nossa, graças a Deus, coisa boa. Mas eu estou na escola, né? Então. Obrigada. A gente viu aqui também no chat os pais querendo marcar fazer um grupo, então eu queria saber só se está dando certo ou se a gente, que eu vi que o Álvaro colocou ali o link, então só para ver se vocês precisam da nossa ajuda ou se já está caminhando, senão a gente pode copiar esse link e passar para as famílias nas unidades. Eu não estou conseguindo entrar. Eu posso botar o meu telefone e aí ser adicionada no grupo? Eu acho que você, quem sabe, Flávia, a gente pode também. A gente tem. O Álvaro falou que sim. Então. Tá que eu até. Valéria, então eu te passo a palavra para a gente encerrar. E mais uma vez quero agradecer por ter, você ter aceito esse convite. Estamos muito felizes com esse encontro. Eu tô, né? Olha, gente, agora parei, né? Já não tô com a voz embargada aqui. Mas, assim, gente, eu queria só dizer para vocês que vocês podem contar comigo para tudo o que for necessário em relação aos filhos de vocês. Estou muito grata pela Fabiana e todas as outras diretoras da escola abrirem essa oportunidade, né, para a gente dialogar, porque é um desafio fazer isso. A gente está fazendo uma formação com os professores e com as auxiliares, já foi, né? Agora com os professores, são 6 encontros, onde a gente vai estudar caso a caso, discutir criança por criança, para que a gente possa continuar oferecendo uma educação de qualidade. As professoras são muito receptivas, e por isso que eu sempre falo, né? Eu estou na Viva porque eu quero estar. Porque é a escola que, de fato, quando a Fernanda me convidou e falou aí da possibilidade, que eu mandei meu currículo, falei, eu vou, porque lá é mais uma oportunidade de eu estar trabalhando com educação, pensando num futuro respeitoso para a diversidade de qualquer ordem, né? Então, eu sou contente com isso, com essa abertura que vocês da Viva dão para a gente trabalhar. São raras as escolas que têm psicólogas escolares, e com a abertura que você dá, então, nem imagino, né? Então, muito grata de poder ver também o meu sonho realizado.
Eu não gostava de trabalhar nas instituições onde as crianças ficavam trancafiadas. Eu me sinto muito feliz de vê-los correndo e muito feliz quando eu fui dar aula na faculdade e chegou o meu primeiro aluno com autismo na universidade. É uma, é um prêmio para a gente quando vê que isso de fato é real e possível. Muito obrigada. Muito obrigada. Fernanda. Então, eu vi aqui, tem 3 mãos levantadas. Então, seguindo aqui, Fer, se você puder falar. Não, é só. Aí a gente fica à vontade. Tem a Fer, o Rodrigo e a Maria Carolina. A Maria Carolina, ela baixou a mão. Então, é Fer. Tá. Então, vamos lá. Fer, Rodrigo e a Maria Carolina. Tá. Vou ser breve, só quero, né, me apresentar para quem não conhece. Então, sou psicóloga da unidade de Moema e do Brooklyn. Trabalho em parceria com a Valéria. Então, agradeço muito a confiança de vocês. Quero me colocar à disposição, né? Toda semana eu estou por lá, também estou na agenda. Então, para que a gente possa trocar informações e o trabalho, né, com a neurodivergência, com essas crianças, com todas as diferenças entre as crianças inseridas no grupo, está sendo feito. Então, o que vocês precisarem, podem também contar comigo, tá bom? Muito obrigada e agradeço muito a Valéria por essa parceria e a Fabi, tá bom? Hoje mesmo estive no grupo do Matheus. Então, a gente está sempre por lá. Obrigada. Os depoimentos são muito importantes para a gente também, para a gente seguir juntos. Obrigada, Fer. Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. A gente é aluno, né, junto com o Luca, na unidade de São Bernardo. A Maria Carolina que está levantando a mão é minha esposa. O Luca está no G3 em São Bernardo. A gente é muito feliz por ter escolhido a Viva. Eu teria, sei lá, horas para debater com esse pessoal aí, conversar com eles. Eu acho que tudo que foi falado aqui, Valéria, todas as mães, é enriquecedor, tá? Nós, como papai e mamãe de uma criança dentro do espectro, a gente vai passar uma vida aprendendo, né? A gente vê um esboçozinho assim da escola, de abrir um tema, e é tão válido para nós. Parece que o coração sai do corpo pela boca, né? Ele grita de uma forma tão feliz. Então, eu vim agradecer. Teria muito para falar, tá, Fabiana? Mas já vi que você estourou o tempo. E aí eu queria puxar sua régua um pouquinho para cima. Por que esse tema não pode ser rotineiro? Vocês estão incluindo a Valéria na educação dos profissionais. Por que os papais e as mamães não podem participar disso? Por que vocês não puxam essa reguinha um pouquinho para cima e fazem isso virar um grupo? Que talvez as escolas olhem para você e falem, nossa, o que a Viva está fazendo lá, né? A gente agradece muito, a gente foi indicado para a Viva, a gente chegou na Viva, mas a gente entendeu o que é educação inclusiva na Viva. Essa questão do não materialismo, do acolhimento, da inclusão. A Carol, não sei se eu estou roubando as palavras dela, mas a gente ficou extremamente emocionado em alguns dias de sábado na escola, de ver uma professora falando sobre como o acolhimento das crianças emociona a professora. Então, existe, né, uma aluna do G4, onde as crianças incluem ela nas rotinas. Isso acontece por causa do ambiente, por causa das pessoas que estão lá, dos pais que estão em casa dando essa educação para as crianças. Então, eu acho que esse tema não tem que morrer aqui no diálogo, tá? Fabiana, eu sei que você é responsável, mas você me chamou, eu apoio tudo que for preciso, o que for necessário, vocês podem contar com a gente. Eu duvido que qualquer papai ou mamãe, ou até autistas que estão aqui presentes, vão se negar a ajudar esse propósito, tá? Para nós é uma missão de vida. Eu agradeço a todos vocês, pais, sejam de neurotípicos ou de neurodiversos, vocês por nos acolherem no dia a dia, e todos os papais e mamães que, assim como eu e a Carol, né, vivem nesse universo mágico, esse universo que é só diferente de tantos outros, mas ele é muito mais bonito, talvez, né, em alguns outros ângulos, falando como a colega falou, olhar de um diferente aspecto,
talvez seja tão bonito quanto o maior, tá? A gente está aprendendo. Eu vi bastante depoimento, acho enriquecedor. Não vou continuar, porque eu também sou de falar pra caramba, tá, Valéria? A gente precisa tomar um café com pão de queijo, falar uns uai, tá? E eu agradeço todo mundo, de coração. Obrigado mesmo, gente. Deus abençoe. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Ótima sugestão. Eu vou entender como que a gente pode viabilizar esse encontro. Bem interessante. Obrigada. Não sei se a Carol quer falar. Não consigo complementar. Meu marido, ele é muito melhor do que eu nas palavras. O que eu posso complementar é que eu agradeço muito pela Viva. Eu não consigo mostrar. A gente chegou muito machucado, sabe? É difícil. As mamães aqui me entendem. E quando você chega numa escola assim, tão acolhedora, tão abraço, eu agradeço muito a Cris, muitas professoras, a AT, as acompanhantes, assim, até as mães dos outros alunos, do abraço mesmo, né, que a gente recebeu desde o início, a gente só tem que agradecer. Eu e o Rodrigo, a gente olha e fala, cara, eu não acredito que a gente conseguiu, sabe, tantas batalhas, que é 0,05. As mamães aí, atípicas, sabem. E quando você chega numa escola, eu até compartilho do sentimento de uma mãe aqui, que eu sopro todos os dias e falo, cara, o que será do meu Luca depois? O que eu vou me deparar aí? Mas eu tenho certeza que com essa união, né, da Vivi, das outras mães, a gente vai conseguir encontrar um caminho certo, correto, que é o que a gente luta todos os dias, para que a gente consiga ser incluso nessa sociedade e que a gente encontre mais a Viva por aí. É diferenciado, é algo que só quem sabe, quem veio machucado de outra instituição sabe, porque quando a gente chegou na instituição, a instituição vira para a gente e fala, não, tá tudo bem, será assim, o Luca é bem aceito, e quando você chega aconteceu um episódio, enfim, que fez a gente chegar na Viva, mas só para contextualizar vocês, eu fui numa festinha, nós fomos numa festinha da escola, e a merendeira falou pra gente que meu filho adorava ficar no cantinho, e aí eu entendi porque que meu filho chegava todo molhado em casa. Então, eu agradeço muito, muito, muito por tudo que vocês fazem pela gente, viu? Obrigada. Desculpa pelo choro. Imagina. Gente. Fabi, deixa eu só Vivi, agradecer. fica à vontade. Vocês não... A gente sempre fica com o pé atrás, fica pensando, né? Será que a gente está no lugar certo? O que a gente pode fazer para melhorar a vida do nosso filho? E o que a gente consegue facilitar? Mas só de ver que esse carinho que vocês têm com o Matheus é muito bonito, que é desde a portaria até a moça da limpeza que chama o Matheus, ele é Matheus, você chegou, você que sabe como é que funciona, e é muito bonito de ver. Muito obrigada, a gente sai daqui com o coração quentinho. Gente, todos nós, né? Que encontro bonito. Quero agradecer muito, fiquei muito emocionada. Eu tenho certeza, né? Eu falando aqui em nome das minhas sócias e de todo o Grupo Aviva, de toda a equipe Aviva, nos dá uma alegria muito grande saber que a gente está cumprindo a nossa missão, que é acolher e desenvolver todas as crianças da Aviva. Então, a gente realmente faz isso com muita dedicação, com muito amor. Então, eu fico muito feliz, assim, com o depoimento de cada família, e estamos aqui, né? Nossa, eu não sei, estou muito, muito emocionada, assim, também faltam palavras, mas agradeço mais uma vez a participação de todos, foi maravilhoso. Bom,
Então, desejo uma boa noite para vocês. A gente vai continuar, então esse encontro está sendo gravado, né? Nós vamos disponibilizar e a gente vai continuar essa troca, tá bom? Então, deixo aqui esse compromisso. A gente vai pensar aqui em novas formas da gente continuar esses encontros. Então, muito obrigada a todos. Um grande beijo. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Aviva. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Boa Viu, noite. pelo Boa aprendizado. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.